Então eles começaram a se interessar e já dizer, expliquem o que é aplicativo, o que nós vamos desenvolver. Estão disponíveis, estão envolvidos. E nós, no dia 10 de fevereiro, quando eu tinha que desenvolver, nós apresentamos um projeto, uma proposta, para nós fazermos uma escola piloto. E foi nesse momento que foi decidido que nós receberíamos junto com a Roseli. Como vinham 800 desses laptops, que se chamam XO, 1.800, a Roseli ficaria com 400 em São Paulo e nós ficaríamos com 400. Eu tive que sair para escolher escola. Que escola? Telefonei para a Secretaria Municipal de Educação. Acontece que eu trabalhei em 2002, 2003, 2004, não, 2003, com a Prefeitura Antiga. E começamos em diversas escolas, mas quando muda a Secretaria de Educação, muda... Nós tínhamos que ter, na própria gestão do Tasso Genro, que era o prefeito, ele saiu para se candidatar a governador e entrou o vice. Porque se o professor faz um curso, recebe apostila, recebe manual para planejar suas aulas usando o laptop, ele vai continuar fazendo a mesma coisa com o aluno, dando o livro, dando os exercícios, dando tudo, as ordens por escrita. E não tem modelo, entende? Isso aqui, quando o professor diz, mas como é que eu vou dar minha aula? Não tem modelo. Tu tens que construir isso na tua interação com a máquina, com os alunos e com o sistema de informação. Mas tu tens um norteador que é o PCN, são os parâmetros curriculares nacionais. Então, nós deixamos os professores explorarem, e o problema todo é a relação entre ensinar e aprender. O professor é feito para ensinar, é formado para ensinar. O professor é uma pessoa que acredita que foi ensinado. E o professor acredita que a responsabilidade dele é ensinar o que ele sabe. E a sociedade critica que o professor não está preparado, o professor não sabe, porque os alunos não aprendem. E que o professor é preguiçoso, porque o professor não se atualiza. A sociedade não sabe que paga mal, não sabe que não tem infraestrutura, e não sabe o principal, que não precisa saber ensinar, que precisa saber aprender, para ajudar o aluno a aprender. Precisa tomar consciência de como é que a gente aprende. E o Paper tem um livro que chama Máquina das Crianças. Esse livro foi em 1990. E agora nós estamos retraduzindo até o Paulo Gileno, que é de Pernambuco, do nosso grupo de supervisão do Luca, e está traduzindo, e as artes médicas vai tomar publicar esse livro. Porque é o sonho de uma máquina que seja para a criança aprender. E de como se fazer o uso dessa máquina. Então, eu acho que a Artes Médicas vai publicar agora, em setembro, outubro, e a gente já vai poder ter. E que se chama A Máquina das Crianças. Bom, agora, o negócio é saber como é que eu aprendo, como é que meu aluno aprende. Esse conhecimento não está disponível nas universidades, nos cursos de pedagogia, e agora vocês digam se eu estou mentindo, na formação das licenciaturas. A psicologia que se dá é rasa, não aprofunda nada, não se estuda cérebro, não se estuda percepção humana e não se estuda mecanismos de aprendizagem. Então, a pedagogia, eu sou pedagoga também, minha primeira formação foi escola normal, pedagogia, prática de ensino, escola pública, da primeira à oitava série e depois o ensino médio, do primeiro ao terceiro escola normal. Isso eu fiz 33 anos. Isso. E depois, antes de terminar os 33 anos, eu fui para a universidade. Bom, na universidade eu lecionei em cursos de pedagogia. O que a gente aprende no curso de pedagogia? Teorias rasas, superficiais. Tem uma disciplina, teorias da aprendizagem, que a gente vê 10 teorias, tudo por cima. Então a gente vê Piaget é os estágios. Estágio não tem nada que ver, gente, não aprofunda nada. Vygotsky, professor do mediador e o zona do... O que ficou para vocês? Zona do desenvolvimento proximal. Não é isso? Raso. A interação social, por cima também. E aí a gente vai, Skinner. Skinner os ratinhos. Então, não dá, né? O meu trabalho, porque depois de ser mestre em educação,
educação, eu fiz a graduação em psicologia. Por quê? Porque eu achei que a minha psicologia era insuficiente para buscar os caminhos que a escola precisa buscar. Eu fiz o curso de graduação em psicologia, pedi demissão da faculdade de pedagogia, fiz concurso para psicologia e depois fiz o doutorado em psicologia escolar. Daí eu fui até professor titular e me aposentei como professor titular, eu sou aposentado. Então, qual é a busca? A busca é o que eu sei da cabeça do meu aluno, o que eu sei do afeto do meu aluno, da vida dele. É um ser histórico, um ser social, que tem uma história individual, uma história familiar e uma história coletiva na sua comunidade, mas eu não sei nada dele. Como é que ele aprende? Agora, para eu entender o meu aluno, a psicologia não tinha tecnologias, não se podia estudar o cérebro humano. A gente estudava o cérebro de cadáver, tinha que abrir para ver o cérebro, então só o cérebro morto, nunca via o cérebro funcionando. A tecnologia nos mostra o cérebro funcionando. E isso muda muito. O conhecimento está sendo acelerado, a construção do conhecimento. A gente não tinha uma teoria que explicasse o funcionamento da inteligência e a natureza da inteligência. E o Piaget levou todo o século XX, desde 1920 e poucos, biólogo, ele não era pedagogo, ele não era psicólogo, ele era biólogo, e ele foi estudar como o ser humano constrói conhecimento científico. E passou a construir uma epistemologia interdisciplinar e escreveu 70 livros e escreveu mais de 500 artigos. E dirigiu o centro da Unesco, que era para a educação. Então, quando eu vou ler Piaget, eu não aprendo Piaget lendo o livro dele. Impossível aprender. Porque se eu vou aprender psicanálise, é uma beleza. Eu leio Freud, que gostosura. Eu leio os livros de psicanálise, que é uma beleza, né? Mas quando eu vou ler livro de matemática, eu posso sentar para ler livro de matemática? O único jeito de entender uma página de um livro de matemática, de teoria matemática, não só de livro didático, é pegar um lápis e trabalhar junto aquele conteúdo e discutir com o outro. Então, toda a ciência que eu não posso aprender lendo, eu não posso ensinar lendo. Eu tenho que aprender fazendo. E fazendo o quê? Pesquisa, experimentos. E discutindo o experimento com os outros. Mas isso é o que Piaget descobriu, que é o natural do ser humano. A criança aprende assim. Vocês têm filhinho pequeno em casa? Bebê? Tem. Tem sobrinho? É lindíssimo. O neném nasce. Eu tenho 7 filhos, né? E agora nasceu minha 15ª netinha. É uma beleza, um campo de pesquisa. Produzir sujeitos à pesquisa. Então, a gente Piaget observava o neném desde a hora do nascimento, desde a hora da primeira mamada, desde a hora que ele começava a coordenar o olhar bifocal para fazer o espaço projetivo, para poder perceber. E estudou detalhadamente isso do ponto de vista biológico. E para entender como funciona o cérebro e a inteligência, ele teve que construir uma epistemologia baseada numa psicologia infantil. Então, essa psicologia dele não é uma psicologia de psicólogo, é uma psicologia de um cientista que queria saber como funciona o ser humano. E o que ele descobriu não dá para a gente ler. A gente vai fazer grupos de estudo, e agora pode fazer na rede, é uma beleza, e a gente tem que discutir a observação. Provocar o experimento, observar o experimento, intervir no experimento e depois discutir com os colegas em cima do texto. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro livro de Piaget sobre o bebê é O Nascimento da Inteligência da Criança. Eu já li 10 vezes. Porque cada vez que eu leio, eu entendo alguma coisa, que é muito difícil. E quando eu pego o laptop agora, eu volto a ler e agora entendo coisas que eu não estava entendendo. E todos meus orientandos de mestrado, de doutorado, porque eu continuo trabalhando no curso de pós-graduação. Então, todos eles descobrem, porque eu oriento uma tese para um professor de física, para um professor de arte plástica, de arte e desenho, professor de química. Então, para de literatura, para língua inglesa. E eu aprendo horrores, porque
Mas tu vai orientar a tese, não é da tua área. Não, eu vou orientar no sentido de investigar como os alunos aprendem aquela especialidade dele. Agora, a especialidade é entender, eu não entendo. Mas só que eu aprendo, né? Porque eles me trazem para me explicar, e à medida que a gente questiona e começa a formular os problemas da pesquisa, eu aprendo muito. E é por isso que eu digo para vocês, dá para fazer interdisciplinaridade tranquilamente. Mas não só com os especialistas, com o professor de química, professor de filosofia, com o professor de matemática, nem com o engenheiro, nem com o advogado, mas aqueles ali são fundamentais. Porque entendem da máquina, e isso não dá tempo da gente aprender. As crianças acham que vão aprender bem, desmanchar, construir a máquina, nós não. Então, ele chegou ali, eu trouxe a apresentação, mas se o José não mexe, eu não conseguia fazer funcionar. Agora ele foi. Como é que ele foi? Porque eles aprendem fazendo. O programador aprende programando. A escola não. É que o aluno aprende sentado olhando. Então, isso aqui, eu sempre coloco os professores para eles investigarem isso. Vocês sabem como é que funciona a percepção humana? E como é que a gente pensa em mídias, multimídias? O que eu vi na oficina do Silvio, da Cláudia e da Luciana? Fazendo, mão na massa. Como é que funciona a oficina? Não foi trazendo apostilas, nem livro texto para ler. Trabalharam fazendo. Depois que faz, surge o problema. Então vai lá no livro buscar. Vai lá no Google buscar. Vai lá no Wikipedia buscar. Né? Aí a explicação. Mas tem que ter um questionamento. Tem que botar a tua significação. E quando ela não funciona, tu te dá conta. Então tu não percebe que tu não tem sistema de significação para ver. E a gente está aqui. Eu estou percebendo uma professora muito simpática, muito bom gosto, de óculos, com uma mantinha. Eu estou percebendo uma imagem. Não sei nada dela. Nada. Não sei o nome. Não sei como é a voz dela. Se é que a voz é grave, se a voz é aguda. Não sei se ela usa óculos porque acha bonito ou se ela precisa. Entende? A percepção é limitadíssima. E além disso, eu tenho uma... Eu não posso dar exemplo porque eu tenho muita limitação. Mas todos nós temos uma limitação de decibéis do som. Qual é o som, as ondas sonoras que a gente pode perceber? O cachorro, ó, tem uma audição, a nossa visão é limitadíssima. Não só porque eu preciso usar óculos, mas também porque eu não enxergo o micro-ondas. Então as crianças sabem que jeito tem os bacilos, mas que jeito tem os vírus. E onde os vírus são invisíveis, a descoberta deles. Para a nossa visão, nem para os nossos microscópios. Então a gente não vê o micromundo, o mundo microscópico. E também não vê as galáxias. Gente, eu ensinei para meus alunos que existia uma galáxia que era a Via Láctea. E ficava encantada com a quantidade de corpos celestes na Via Láctea. E agora eu entro no Google e não paro de descobrir galáxias. Galáxias, não é só planetas, sistemas solares, não é só estrelas novas dentro da mesma galáxia, é infinitas galáxias. Mas o que é esse universo? E eu dava aquele limitadinho. Aí eu disse que eu dava aos meus alunos as provas da redondeza da Terra. Tinha que provar que a Terra era redonda, porque ela estava achatada no papel, plana, né? Eu tinha que provar que ela era redonda. E aí eu ia lá para o porto para ver os navios, para eles verem como a última coisa que aparece é o mastro do navio, para ver o eclipse solar. E na verdade nem é sobre a Terra que está no eclipse, a gente pensava que era. A minha motorista, que tem ensino médio, ela disse assim, ô Josi, o que gira? O Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol? O Sol, dona Leia? Como é que tu pode dizer isso? Ué, só ver aqui no seu apartamento, ó. O Sol está nascendo lá, quer ver? Ó, o dia está aqui, ele vai girando, volta à Terra. Olha o que nós percebemos. Mas Galileu quase foi queimado na fogueira porque disse que é o contrário. Mas é 2007. Adulto, com todo o primeiro grau e o segundo grau. Não se convenceu. Aprendeu no livro, disse também não no livro, que a Terra girava em torno do Sol, mas não assimilou. Não compreendeu isso, é o contrário do que vê. Então a nossa percepção é limitada.
multimídia para isso. Então, vamos dizer assim, as mídias integradas, porque a multimídia, a gente, vamos apresentar telas lindas, filmes lindos, vamos apresentar objetos de simulações bem detalhados. Para a observação do aluno, ele não vê. Então, Piaget diz assim, tem os observáveis do aluno, do sujeito, e os observáveis da coisa, do fenômeno, do objeto, que ele observa para aprender. E entre um e outro tem que haver interação. E na interação a gente vê que ele bota significado para poder tirar. Se ele não tem, ele não tira. Então, por que tem esse interativo? Todas as mídias só ajudam se houver interatividade do aluno. Se o aluno ficar só olhando a mídia, escutando a mídia, então eu digo assim, eu sempre testo as pessoas assim, as diaristas que estão lá em casa, tu viu a novela? O que aconteceu na novela ontem? Não sabe sintetizar, não sabe explicar. E esse filme, você está vendo, eles privilegiam às vezes um detalhe, colocam um significado que não tem naquele personagem, porque não é a percepção que dá o conhecimento. E como a gente fica só mostrando para os... E agora eu pego e trago o PowerPoint, vou mostrar para vocês. A apresentação não é a forma de poder retirar o conhecimento. Tem que construir, tem que botar o conhecimento e ler a resposta do objeto e assimilar e reconstruindo. Bom, então, pode... Bom, isso aqui, por exemplo, tem na internet. Em movimento, é filme, é dinâmico. Como é que funciona o ouvido humano? Como é que funciona o olho humano? Nós vamos pesquisando. E agora, eu vou contar os neurônios. Eu ensinei que os neurônios morriam e não se recompunham. Agora se criam novos neurônios. E além disso, se criam novas sinapses. Tem de biologia aqui? Eu. Está entendendo? Quem é mais de biologia? Pois é. Então, essas sinapses, elas não se dão aleatoriamente. Porque um dendrito terminal de um axônio não conecta com o outro assim fisicamente. Tem um ambiente físico-químico que é determinado pelos nossos hormônios e por todos os elementos que estão que estabelecem a comunicação dentro do organismo. Então, essas conexões neuronais, elas podem ser criadas constantemente. O que o Piaget nos mostra é que elas criam creodos, caminhos. E memorizar não é repetir, pimba. É assim, olha, Léo, eu vou deixar esse eu aí. Como é que esse menino escreveu aí na tela essa coisa errada? Ele vai fixar o erro. Eu te pergunto, fixar onde? Não tem nada fixo. Não é papel do imprimir. É tridimensional, é dinâmico, é transformador, está sempre se transformando. Então o aluno não vai fixar erro nenhum. Ele vai reter um caminho que os neurônios foram construindo de sinapses, com significações e lógica. Ele vai trabalhar esse caminho. Vai ficar armazenado. Ele esquece, mas se ele pensar um pouco, mas isso eu aprendi, pensei nisso, ele reconstrói. Agora, se não construir esse caminho, ficou ali numa associação que em seguida é a memória a curto prazo. Memória a longo prazo é memória consciência, reconstruída. A humanidade fez a grande síntese de conhecimentos de todas as áreas. Então, a comunicação, o que é? Comunicação é um emissor que emite a mensagem para o receptor que recebe. E o que nós vemos agora? Nós temos agora a visão sistêmica da comunicação. Porque tu tens um input que tem um processo de informação que gera um output. Só que esse output que sai do processo volta e é interação. Então, comunicação não é eu apresentando, vocês olhando e ouvindo. Isso não é comunicação. A comunicação é quando vocês falam, quando vocês pensam, quando vocês escrevem, quando vocês argumentam, quando discutem. Então, a comunicação na sala de aula com 40 alunos, se a gente fosse já todo mundo discutir, virava uma bagunça mesmo. Né? Por isso que precisa do computador. Para todos entrarem no diário de todos, para todos entrarem no fórum, para todos se expressarem, lerem o que o outro faz, processarem e discutirem, voltarem. Bom, vamos lá. Bom, agora, a interação estudada por Piaget. Isso aqui eu não vou poder explicar para vocês, porque é muito complexo.
porque isso aí é nível de interação 1, A, 1, B, 2, 2A e 2B, e isso mostra quando a gente, ali no MS, é movimento sujeito, é um bebê, é uma criancinha de 2 anos, é da escola de vocês lá, na escola infantil da prefeitura, e os pequenininhos, quando ele pensa, tem uma bola, ele vai dar um chute. Ele pensa que é bola. E aí o impulso que ele dá no pezinho é o movimento do sujeito. E o PS é a força que ele põe no movimento. E aí a bola é um balão, e ele dá um chute e ele sobe. Ele diz assim, a resposta do objeto, que volta lá em A, é que foi muito forte o chute. Então, quando é aquela bola, aquele tipo de bola, tem uma propriedade que ele tem que regular o chute. Aí ele regula o chute e faz o movimento do balão rasteiro como ele queria, ou dá bem alto e ele sobe. Então, tudo que a criança aprende, ela tem que estar explorando, tem que ter uma riqueza no ambiente de novidades para explorar, tem que ter liberdade de explorar, e a criança está sempre querendo mexer, né? Não mexe aí, menino. Isso aí não toca, está desarrumando a sala. Ou a escola. Fica sentado. Não pode ficar quieto, às vezes parece que não conseguem ficar quietos. Não, eles não conseguem, estão sempre construindo. A próxima. Aqui já não é mais um sensório motor, aqui já é o pensamento lógico entrando e atribuindo. E isso é parecido com isso. Aí ele disse assim, aqui eu vou botar todos que são da mesma cor. E aí ele age juntando mais uma peça e ele age com aquele significado. A função, ele é a função, o sujeito vota, porque essa cor é igual a essa. Ele não sabe o nome da cor, mas ele já reconhece que é igual. Só que o objeto não é da mesma cor, depois que ele faz um monte, e ele então tira aquele objeto dali. E aí o movimento dele se torna já uma classificação início da operação, não operatória. Bom, aqui entra as coordenações do pensamento. Então, aquela abstração daqueles 2 quadros anteriores é uma abstração empírica, uma experiência. Ele abstrai porque ele junta e viu, ele disse aqui, isso aqui ele vai ficar aqui em cima. Tá, então ele achou, esse fica em cima, deu certo. Então a resposta foi, deu certo, agora eu gosto também aqui em cima. Ele bota aqui em cima, tem certo, ele cai. Entende? E aí ele começa a mudar e dizer, eu posso botar 2 ou 3 em cima, eu posso botar o símbolo em cima do outro, ou então isso aqui tem um equilíbrio. Tudo que ele retira de significação das explorações da interação com o meio físico é abstração reflexionante, porque quando é direto é empírico, só fruto da experiência, ele lê a experiência, mas a experiência é mal lida, porque ele não está botando lógica, ele não tem mais significados. À medida que ele tem mais significados e faz a experiência, ele lê. Então eu cheguei em casa e o meu filho de 7 anos estava subindo na janela, e eu perguntei assim para ele, o que ele faz ali em cima da janela? A janela da sala, que tinha um jardinzinho e uma calçada na frente. Eu estou fazendo o trabalho que a professora mandou. Muito bem, o que é? Aí ele ficou lá, não quer descer da janela, não está pronto o trabalho, que trabalho é? Ela mandou observar a árvore. Então o que dissesse? Eu registrei tudo que ela mandou observar. Então deixa eu ver o que eu estou. A árvore não se mexeu. A árvore não se mexeu. A árvore não se mexeu. Porque o significado que ele tinha de ser vivo era esse movimento, era se mexer. Né? Para observar a árvore, ele não sabia, não tinha significados ainda, nem lógica, para explorar partes da árvore, para ver quem é que sustenta, qual é a função de sustentação, que as folhas. Ele estava só querendo pensar se mexeu. O outro, meu filho, ele estava sério. E ele disse assim, a professora mandou levar uma garrafa, um chumaço de algodão, álcool, fósforo e um ovo cozido. Muito bem. Aí ele levou. Aí ele escreveu tudo, tinha uma fichinha para preencher. Conclusão, o ovo caiu para dentro da garrafa. Por quê? Porque a professora mandou levar o algodão com álcool, acender um fósforo e jogar dentro da garrafa, queimar, e botar o ovo descascado, cozido, na boca da garrafa. O que ela queria? Ela queria ver que o ar tem peso, que o ar dentro da garrafa sustenta, e que queimando o oxigênio ali dentro, saiu o peso e o ovo caía. Mas ele viu isso? Ele viu o ovo, então, fiz isso, fiz aquilo, o ovo caiu dentro da garrafa. Então, isso que ele se engana, pensando que ele não aprende. Aprende o quê? Não é visível.
invisível, o fenômeno físico, as leis físicas da natureza não são visíveis, a gente não enxerga e não ouve. Então faz um objeto de aprendizagem, uma simulação, para mostrar no computador que o ovo vai subir, que vai cair. Aquela simulação no computador, para um aluno que aprende, se quem fez foi um professor de física e um programador, gente muito entendida, ele pensa que aquilo é assim no mundo, e lê como ele lê o mundo. E ele tem que fazer a simulação, participar da construção no computador do programa que faz, para ver que tudo que acontece ali é um mundo virtual, não é um mundo real. E no mundo virtual, as coisas acontecem quando a gente bota a nossa inteligência na programação. Porque se quem estiver fazendo não sabe por que o ovo entra dentro da garrafa, a simulação não vai ajudar nada. Ele vai ter que fazer uma experiência no mundo real e comparar com uma experiência na tela do computador. Quando ele compara com a experiência, ele tem que discutir com outra pessoa. Nós fizemos isso, nós fizemos uma tese do professor de física, meu aluno, ele botou 3 copos, e os copos com um nível de água e o gelo. E fez no flash direitinho, botava o gelo grande do fundo da garrafa no gelo boiando, e o outro sem gelo. E a pergunta era assim: o que acontece com a água quando derrete o gelo? O que vocês acham? Hein? Aumenta o nível da água e gela a água. Foi responder os alunos da faculdade, professores das escolas. Se o gelo está flutuando, não aumenta. Só se o gelo está posado no fundo. É um problema de densidade da água, porque gelo é água. Gente, isso é incrível, porque quando ele fez, ele botou no flash, né, no programinha, que aperta o botão, a água sobe, aperta o botão, a água baixa, aperta o botão, a água derrama. Mas ele botou ali a programação, para ver se a pessoa testava essas leis. E a pessoa não se dava conta, entende? Então, se a gente deixa sem ela ter que fazer essa experimentação, sem ela discutir, é porque nós tínhamos lido na mídia internacional que o gelo dos polos está derretendo. E que no momento que você derreter as geleiras, vai ser uma inundação da Terra. E isso é errado. No Polo Norte, não vai ser inundação, vai ser até melhor. Os Estados Unidos vão poder se comunicar direto lá com a Groenlândia. E no Sul, sim, é inundação. Porque aqui, o gelo é submerso no fundo. E lá está flutuando. Então ele fez até publicou um artigo todo explicando, e aí ele tira as regras da física que explicam densidade dos corpos. Como é difícil esse conceito de densidade, ninguém aprende. Se eu pergunto para vocês, quais são as leis de Newton? Olha, Newton, um grande físico do século XX, é o mais importante físico da mecânica, da física mecânica. Que a gente concebeu o universo como se fosse uma engrenagem de máquinas, né? Bom, quais são as leis de Newton? Levanta o braço quem estudou isso no ensino médio. Vocês estudaram, o professor deu aula disso. Agora, levanta o braço. Vocês estudaram que caiu no vestibular? Agora, levanta o braço quem sabe quais são. O professor ensinar e vocês estudar é uma coisa. Vamos aprender. Bom, o que existe na inteligência, o mecanismo que é a abstração empírica, que abstrai direto da experiência, e a abstração reflexionante, que é abstrair das relações lógicas que tu estabelece em cima do que tu fizeste. E é da representação na cabeça, e não então, assim, tem que ter sempre um material concreto, não. Tem que ter um material concreto para dar partida, e depois tem que ir no computador para representar, porque o computador, na tese de doutorado que eu fiz em 1980, eu já estudava como a criança usava o computador como um espelho para a mente, porque tu não te dá conta de como está pensando. E quando tu vais ali fazer um programa, planejar e representar uma coisa, tu vês que as relações que do teu pensamento crescem em nível
geométrico. Né? Cresce geometricamente. Né? E aí, vocês veem, tu faz coordenações das abstrações em meio, coordenações das coordenações, coordenações das coordenações das coordenações. E tu vai com uma rede de conceitos. E essa rede de conceitos é tua. É das tuas significações, da tua experiência, das tuas trocas. Então o aluno constrói. O que é construir? Constrói essas redes com o cérebro que eu mostrei para vocês, os neurônios, os dendritos, se comunicando. Eles constroem novas sinapses. Essas sinapses, olha, eu estou já no finzinho da vida e estou contente de descobrir isso, porque eu pensava que aos 16 anos era o máximo de inteligência do QI e que depois os neurônios iam morrendo, cada vez morrendo mais. Tá, os neurônios podem até morrer, mas eu posso construir novas sinapses. Como é que eu construo novas sinapses? Investigando, estudando. Fez 90 anos. 90 anos sendo a padaria, né? E continua lucidado, trabalhando. Claro que pode dar uma doença e o cérebro deteriora, né? Bom, isso é outra coisa. A minha irmã está com Alzheimer. Mas enquanto não vier doença, eu posso continuar aprendendo sempre. Aprendo todo dia. Então eu releio as coisas que eu já li e releio já com outro olhar. Eu estudo coisas que eu já estudei e descubro. Eu oriento meus alunos e aprendo com eles. Agora aí os neurônios estão fazendo novas sinapses. E aí o cérebro está, a rede a 1000. Mas nada linear. Nada um assunto depois do outro. Nada uma aula depois da outra. É tudo dinâmico e interativo. Bom, então isso aqui. Bom, aí eu mostrei assim, quais são os conteúdos. Para mim isso aí é um símbolo da grade da escola. Da grade do ensino. A escola está gradeada, a cabeça do mundo é gradeada. Nós temos que romper isso aí para entender melhor o ser humano. Bom, esse é o projeto Luca, que é um computador por aluno, e ali é a rede mesh, que eles vão explicar depois de tarde. Bom, isso aí é como eu fiz o projeto lá nosso. É baseado aqui nos PCNs. Os professores todos estudando o que está colocado no PCN. Entende? E por que os professores têm que ler o PCN? Está ali, a chave da sua liberdade. Então, eu disse, professores, quais são os conteúdos? É os conteúdos do livro didático. Quem é que ensina aqui geografia? Quem ensina história? Vocês são todos? E tu? O que tu ensinas? Pedagogo. E biologia? Biologia. E língua portuguesa? Bom, vocês não levantaram a mão, porque são todos pedagogos? Sim. Quer dizer que não tem especializado em nada? Educação física. Séries iniciais tem. Eu pensei, quando eu dissesse quem ensina matemática, todos levantam a mão. Quem ensina português? Vocês delegam esse poder que vocês têm na educação para o especialista. Entende? A gente não é especialista, mas a gente trabalha com língua. E a gente trabalha com matemática, a gente trabalha com tudo. Então eu digo assim, fecha todas as faculdades de educação. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer, porque a faculdade de educação está parada no tempo. Está formando gente pensando que as pessoas não sabem. Vocês pensam que não sabem ensinar geografia, história, ciência. E não ensinam. Se vocês são séries iniciais, vocês são os que lançam a base de tudo isso. Bom, então, o que eu fiz aqui? Quais são os conteúdos? Ah, Leia, os conteúdos do livro didático. Então, o Ministério imprime milhões. Tem editoras que só produzem livros para o Ministério comprar. Ricas, porque milhões de reais, né? Livro didático. E agora tem ensino médio. E o ministro disse assim, não, Léo, ministro Haddad, não, Léo, isso aí, nós não temos dinheiro para comprar tanto livro assim. Só não publica uma edição do livro didático, não adianta, né, que está fundo. Ah, mas tem que ter o livro. Tem que ter o livro, na biblioteca. E na biblioteca de sala de aula. Mas o livro você consultar. O livro é uma coisa maravilhosa de comparar informações de autores diferentes, mas não o livro para cada professor. Hoje o conteúdo é esse. Por quê? Porque é o próximo capítulo. E qual é o conteúdo do livro? São itens, títulos, não é isso?
Frações. Fração ordinária. Ordinária é o número em cima, um traço e um número embaixo. E ali parou. Fração é um número racional. A criança da primeira quarta está desabrochando para a construção do sistema de números. Mas os livros não aprofundam nada. Dão os exercícios. Fração própria e fração imprópria. Fração própria divide o numerador, assiste ao numerador e denominador. Tudo estandardizado, tudo nomes de coisas e não conceito. Agora, o que está no PCN? Saber? Os conteúdos programáticos curriculares são de 3 tipos, está escrito nos PCNs, vocês podem entrar lá e ler. Conteúdos conceituais, conteúdos procedimentais e conteúdos atitudinais. Tanto abstrato, tanto substantivo abstrato aí que ninguém... O que é isso? Conceituais, procedurais, atitudinais. Conceituais são a construção dos conceitos. Um conteúdo não é um tópico, não é um nome do conteúdo, é um conceito. E é através dos conceitos é que nós construímos mais conhecimento. Agora, como é que a criança constrói conceitos? Isso é uma beleza como o Piaget fundamenta. Mas o que é conteúdo procedurais ou procedimentais? É o fazer. Como é que eu faço a extração da raiz quadrada? Um procedimento. Como é que eu resolvo esse problema? Um procedimento. Como é que eu faço uma experiência de química? Um procedimento. Como é que eu produzo um texto? Um procedimento. E esses procedimentos são conteúdos. E a gente pensa que conteúdo é que está no livro, item por item. E conteúdos atitudinais? Quais? Me diga uma coisa. Quem é que trabalha na escola com conteúdos atitudinais? Levanta a mão. Atitudinais. Agora eu digo para vocês. Se eu chego na escola e eu tenho uma classe apática, qual é a atitude deles? De fracasso, de minusvalia. Qual é a atitude que o ser humano precisa? Interesse, desejo, vontade, movimento, atitude de busca, atitude de curiosidade, atitude de interesse. E essa aí, nós trabalhamos, quais são os cadernos de exercício, que tem livro didático para ter conteúdos de atitudes. E não trabalhamos essas atitudes. A atitude que nós trabalhamos é de rejeição. Ô menina, tu fica com essa máquina me atrapalhando? É atitude de rejeição. Mas e vocês aí só conversando uma com a outra? Presta atenção no que eu estou falando. Atitude de repressão. Que vai dar o quê? Raiva, antipatia. O que ela pensa que é? Como disse uma mãe ontem para um menino lá na vila, que eu levei o Bato para entrar na vila, que o Bato não conhece a realidade brasileira, sofrimento. E aí ele estava, lixo, quantidade, né, papeleiros. E aí a mãe estava dizendo, tu pensa que é o rei da cocada preta agora, com esse laptop na mão? Eu disse assim, maravilha, né? Fica exibindo esse laptop, vou te roubar. Mas aí eu disse assim, maravilha que ele pensa que é o rei da cocada preta. Porque ele está com o laptop na mão, ele está com o poder de investigar, de dominar a tecnologia, de pensar, não é? Mas vê a atitude da mãe, professora, uma professora, uma professora. E a professora, eles estão consultando sites pornográficos, tem que proibir. Não tem que proibir, tem que ir lá, consultar com eles, discutir com eles e oferecer uma coisa mais interessante que um site pornográfico. Eles entravam no Orkut, a professora disseram assim, mas o Orkut, agora todo mundo vai entrar no Orkut e não faz nada, não estuda, não dá matéria, não pratica os conteúdos, está no Orkut. Vamos proibir o Orkut. Aí elas discutiram, não, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar quem trabalhou bastante, produziu bastante, os últimos 10 minutos da aula pode entrar no Orkut. Olha, melhor é vocês entrarem no Orkut e estudarem no Orkut. O que tem no Orkut que pode ser aproveitado? Porque a gurizada toda adora o Orkut. E tem comunicação intensa. Aí nós fizemos um ambiente virtual de aprendizagem, como diz, que eles organizam comunidades e trocam, conversam o tempo todo, registro diário. E aí eles dizem assim, aqui está mais interessante que o Orkut. O Orkut não só fala bobagem, aqui a gente aprende coisas. E aí eu cheguei ontem lá com o Bato, que muita visita, né? Eu cheguei e os meninos todos querem exibir.
Quer dizer os projetos? Quer ver a minha pesquisa? Quer ver o que eu estou aprendendo? O papo dizia assim, tu sai da aula, chega na porta da aula, e a gente fez isso. E pergunta para a criança sair, o que tu aprendeste hoje? Pergunta para o professor. Ele não sabe o que aprendeu. Eu fiz a folha de exercício, eu fiz um tema, eu li o livro. Mas o que aprendeu? Agora a gente pergunta para eles, vão no diário. O que aprendi hoje? É o show que aprendeu. Aprenderam atitudes, aprenderam conceitos, trabalham muito bem até. Escrevem errado, nós não corrigimos, pode escrever errado. Aí o outro, agora nós temos que visitar o diário dos colegas. E eles falam, o diário da Sabrina não está criativo. Aí o outro pode, se ele sabe julgar a criatividade do outro, ele pode. Então o outro também, não está criativo, então o que é criativo? Eles começam a pensar, é uma atitude que muda. Aí eles disseram assim, o diário do Emerson, eram 4, está muito erro. Aí o Emerson, mas o que está errado, meu diário? As palavras estão erradas. Isso é maravilhoso, porque ele está, quando ele escreve, ele erra, não se dá conta, mas quando ele leu do outro, ele já está reconhecendo que a ortografia está muito ruim. Né? Então, isso aí é um desenvolvimento de atitudes, mas para mim, o mais fundamental ainda do que toda essa mudança de atitude para o estudo, para aprender, para ter autoestima melhor, para mim, a melhor de todas é a colaboração. Porque nós não educamos ninguém para colaboração. Por que vocês acham que os políticos são tão... como é que a gente chama? Mais que vocês, corrompidos. Por quê? Educação. A escola faz assim, 40 alunos. Menino, quem está virado para trás? Estou pedindo a borracha, meu colega. Não, senhor, aprenda a trazer sua borracha. Não tem nada que sua borracha do outro. Menino, tu está colando? Colando do colega. Mas o que? Não pode se comunicar, não pode pedir, não pode ajudar? Não pode, é atitude. Então, qual é a atitude? A atitude é as meninas da 4ª série dizendo ao professor, professora, podemos ir lá ajudar a 3ª a usar o computador? Elas ficam tão faceiras. E aí, os da 7ª nós formamos monitores, alunos monitores para ajudar o professor, né? Da 7ª e 8ª. E aí o menino foi trabalhar, o menino da 5ª, da 6ª, da 7ª, eles mentiam, já vou terminar. E eles foram ajudar o colega e o psicólogo que estava acompanhando os professores, até amanhã, prazer. Ele disse assim, Leia, este aí é um menino daqueles que é um... Como é que a gente chama? Aquele que só incomoda sala de aula. Hein? Mas não é só disciplinado, ele é um pé agredindo, uma mala, agredindo, incomodando. Mas olha a atitude dele para o outro. Carinhoso, atendendo 3 meninos e não dava resposta, como a gente faz com eles. Mas isso aí, pensa, vê se tu descobre, quem sabe tu clica aqui. Assim, mudou completamente. Porque ele, quando vai ajudar o outro, ele se sente tão valorizado que muda de atitude. Porque na aula ele está competindo com os colegas, porque a professora diz, esse aqui, queridinho, como está lindo o teu trabalho, tu merece 10. Vino, faça como colega, ele prepara tema de casa, ele estuda. Eu não faço nada. Não, só incomoda. Tua mãe não te faz fazer o tema de casa. Então, tu fazes isso, ficar egocêntricos e ficar competitivos. Mas isso não é o problema nosso aqui na nossa escola, é o problema do mundo. Qual é a sociedade americana? Pura competição. Winner, tem que ser o ganhador, tem que ser o tal, tem que ser o melhor. E os melhores pisoteiam os outros. E estão se perseguindo e brigando. Como é a sociedade europeia? Como é as relações com o Oriente? É sempre de submissão, é sempre de tentar passar a rasteira no outro e vencer o outro para se dar bem. Agora, isso não desenvolve autonomia, não desenvolve a ética, o julgamento moral. O julgamento moral só desenvolve quando a professora diz assim, vamos mudar a nossa sala? Vamos passar lá. Isso aí depois são os controles da pesquisa que a gente está fazendo para ver o que mudou e o que não muda na criança. O que ela aprende e como é que esse processo de aprendizagem melhora. Bom, olha só. Vejam esse bem no meio aqui, os 3. Isso é atitude de colaboração. Um descobre e os outros têm curiosidade e ele explica para os outros.
E ele aprende muito mais se a professora explicasse. Mas ele tem que se mexer, né? Agora, olha aqui, isso aqui é uma aula antes da gente... Eu tenho no YouTube, vocês podem entrar lá em Escola Luciano de Abreu. Ou então, Lectures. Antes de chegar aos computadores, a gente... Deixa eu ver se tem aqui. É só colocar. Não está aqui. A professora na frente chama um aluno e ensina para ele. E os outros todos olhando e copiando. Como se ela explicando para ele, que ele estava entendendo, os outros também estão aproveitando essa explicação. Então, quando vem o computador, quando ela faz isso aqui, eles estão com a produção deles aqui no computador acompanhando. O que está no quadro, ali no cartazinho que a menina fez, aquilo é metamorfose, o projeto dela. Eles estão, todos eles, acompanhando e a explicação da professora tem sentido para aquele grupo. Né? Deixa eu ver aqui outra coisinha antes da gente encerrar. Ali, duas crianças foram comer merenda porque eles não querem recreio. Eles não querem sair para merenda. Eles querem trabalhar no computador e usar a rede. Então, as duas foram para a merenda e ele pegou os computadores dos colegas e começou a trabalhar em 3 computadores ao mesmo tempo. Não é pouco. Então, 1 para 1 não, aí é 3 para 1. Né? Aqui, eles estão fora da aula. Se as crianças estão no pátio de educação física e os outros não estão, eles vão lá para o pátio também. Mas não levando ainda. Levando o e sentam e discutem coisas juntas. Aqui, por exemplo, eles não têm projetor, né, na escola. Então, eles querem apresentar os trabalhos, eles fazem cartazes. E ali, aqui essa menina, esse grupinho foi maravilhoso, porque eles montaram a casulo da borboleta, que ela estudou metamorfose, e ali abrindo o casulo, isso aqui é tridimensional, uma planta que ela botou, o casulo que ela fez lá com o João para ajudar, e eles fazem muito disso. Agora estudaram o urso panda, conseguiram um pelo branco e desenharam o urso panda e colaram, fizeram tridimensional e descobriram as perguntas são maravilhosas. Essas são perguntas muito mais inteligentes que a nossa, só deixa eles perguntarem. Só que na aula, se não tiver laptop, pergunta, menino, para quieto, eu tenho que dar aula, agora ficar perguntando aí coisa que não é da aula. Ali não, eles perguntam sem parar, mas perguntam para registrar no ambiente, no armadilhas, as questões que eles querem estudar e o professor poder acompanhar o tipo de busca e de resposta que ele dá, que ele encontra. Né? Aqui, onde está o outro, por favor. Não, e viram como estão todos de caderno do lado, com lápis. Então hoje, quando o engenheiro disse que eles iam ficar sem a ortografia feia, mas ele não deixa o caderno, e não deixa o lápis também. Tem muita coisa que eles estão... Já combinou? Não, preciso combinar uma coisa com a senhora. Sua filha caiu. Eu posso dispensá-la. Ela falou que não dispensa. E aí a senhora mostra conosco e depois a gente conversa um pouco. Mas eu não posso roubar o tempo dos outros. A gente pode ficar até mais... Dá para concluir. É? 15 minutos não tem problema, né? Posso dispensar? Você acha que fala com ela? Não. Pergunta que horas que ela termina a aula. Eu já... Tá. A professora não. Bom, aqui o que nós temos? Nós, para as professoras que têm boa experiência de exploração do computador, nós levamos a professora para a rua também, na frente da universidade. Então as crianças e as professoras, todas fotografando, filmando, observando, registrando no computador. É a interação. Para eles saírem, quem participar. E aqui elas estão no chão, estão sentadas, porque na aula tem uns que sentam ali, outros que ficam num banquinho, outros que estão na mesa. E se mexem por toda a sala e a professora também. E não dá muito, porque elas estão sempre com uma atividade. Estão interessadas, estão envolvidas, estão concentradas na atividade. Entra a visita, sai a visita, elas nem... Entra fotógrafo nas revistas, entra cinegrafista na TV. Para elas é indiferente, porque elas estão concentradas em uma coisa muito mais interessante. Agora elas estão muito exibidas, tão faceiras com a sua produção, que querem mostrar. Ora, eu trabalhei durante 4 anos nas escolas da Prefeitura de Porto Alegre, e quando a gente pedia que um grupo apresentasse para um auditório, microfone nem pensar. Nem os professores. Vocês vão falar microfone? Ainda bem. Porque microfone eles não querem. E leva no papelzinho dentro de decorar e esquecer, e ficam se escondendo um atrás do outro.
Essa é atitude. Atitude é conteúdo educacional, currículo. Atitude de confiança em si mesmo, atitude de responsabilidade, de assumir responsabilidade. Mas como é que alguém vai assumir responsabilidade por alguma coisa que não foi ele que decidiu? É o mais poderoso que manda. Então, com os mais poderosos, o que a gente faz? A gente, quando não está sendo observado, se esconde, faz por baixo o que não deve fazer. É isso que deu corrupção em todos os países. Em todos os níveis. Porque tu gosta de fazer, e aí vem a autoridade e proíbe. Tá bom, se ele tá ali, vou te punir. Mas se ele não... tu faz escondido. Está aberto para questões? Está aberto para questão. Assim, eu queria que você falasse mais concreto. Então, assim, essas pessoas, esses meninos, será que chamar eles de alunos? São alunos. Se não tem aula, não são alunos. Esses alunos, as professoras então trabalham com projetos específicos com temas, como é que é? Projetos baseados na curiosidade dos alunos, por problemas, questões que os alunos formam e escolhem. Para quê? Para eles serem responsáveis, porque eles escolheram. Tem que planejar o que vão fazer e tem que dar conta. Mas é a responsabilidade deles, porque a professora não está obrigando, está fazendo porque querem. Então é semelhante a nós. É igual. Só depois eu vou te dizer o caminho disso. Por favor. No caso, né, no princípio, no início do projeto, o professor pode levantar problemáticas junto com eles, e a partir daí, então, né, como a senhora disse, montar o projeto junto com eles. A partir das dúvidas deles, né, claro, ele vai trazer esse decorativo. Sugerir na primeira, segunda aula, que enquanto a gente está discursando, eles perdem, eles estão concentrados no momento, quer fazer uma pergunta, só um minuto, pronto. 10 segundos ele esqueceu. Isso. Recomendar que eles já vá anotando as perguntas, né? Que se o professor não abrir um espaço para perguntar, anota a própria pergunta, para que ele vai de forma, formatando, organizando as dúvidas dele, Isso. para que a gente possa partir dali, no caso. Isso. Cada Nós chamamos que é uma situação desafiadora. O secretário falou no início, na fala dele, que não seria o desmanchar, desfazer as disciplinas, vamos desfazer a grade, não. Trabalhando de uma forma interdisciplinar também nos temas abordados por eles. Em vez de ser eixo transversal, só um, são meia dúzia, né? Um é meio ambiente, outro é educação sexual, tudo é transversal. Bom, mas teve dificuldade. Quando a gente começou, as professoras entraram em pânico. Elas diziam assim, eu não sei o que é isso, nunca fiz projeto na minha vida. Eu não sei o que é isso, nós começamos a fazer projeto com elas. Mas não é qualquer projeto, é num ambiente em que se cadastra, em que tem que você registra o seu projeto, a sua intenção. Num outro ambiente criado, você bota o que você já sabe sobre aquele assunto, sobre aquele problema, e mais as perguntas que você quer fazer, publicando. Mas isso depende dele se apropriar do ambiente, depende da professora se apropriar do ambiente e saber o que ela pode fazer no ambiente. Então, as professoras, quando começou, elas não mandavam planejar o projeto, elas não pediam que planejasse. Escolhe o projeto e faz. Procura no Google, eles procuram no Google. No Google, professora. Mas aí copiavam, né? Então, elas estão só recortando e copiando. Por que a gente não treinou elas antes? Por que a gente não ensinou isso? Para que elas também possam acompanhar as dificuldades do aluno. E elas têm dificuldade. Ainda para completar, no Isso. estilo Summerhill, a escola pode fazer projetos com salas temáticas, por exemplo. O aluno tem interesse em trabalhar meio ambiente essa semana, ele procura os professores, por exemplo, de ciência, de geografia, ele quer saber o histórico da coisa, ele procura o professor de artes e história, uma sala com exposições, o aluno vai em busca da temática. Isso. Mas tem que ter o ambiente enriquecido, né? Porque tu dá uma aula, todo mundo sentado um atrás do outro, olhando para o quadro, não tem ideia. Eu não sei que pergunta, eu não sei o que eu quero estudar. Então tu tens que ter, por exemplo, nós levamos ele no Museu de Ciências, a gente faz passeios, assiste a espetáculo, assiste filme, aí entra a multimídia, né? Mas o problema é a estrutura da escola, o projeto pedagógico que estrutura a escola. Então os professores, eles distribuem o tempo deles 50 minutos. Da primeira à quarta é o mais fácil, porque a mesa professora durante 4 horas. Mas os outros é tudo de 50 minutos. E eles organizam a sua vida. Como o salário é pouco, aqui vocês ganham melhor, né? Bem melhor.
Sabe quanto ganha uma professora iniciante? 260. Uma professora de 20 horas, já bem promovida no nível, é 400. Lá no Estado. A prefeitura ganha mais. Por isso que eu gosto da prefeitura, mas o Estado é muito miserável. Professora, se eu bem entendi, vocês trabalham com a proposta de pedagogia... Fala aqui, professora. Se eu bem entendi, vocês trabalham com a proposta de pedagogia dos meios. E aí, o papel da professora de facilitador, eu gostaria que falasse um pouco disso. Como ele disse ali, o papel do professor é complicador. Porque tudo que o aluno quer fazer, o professor tem que complicar. Ah, isso aí, mas isso aqui não tem que ver com isso? E isso aqui tu já pensaste? Entende? Ah, tá pronto. Tá pronto, mas tu respondeu o que aqui? E se alguém te perguntar assim? Aí faz os outros alunos entrarem e perguntarem. O professor, ele está sempre desafiando. Então nós chamamos assim, situações desafiadoras, ou até eles usavam um nome, não te lembra que era a Beatriz e a Iris gostavam de certeza. Quem? A questão da dúvida de certeza, né? Sim, a dúvida de certeza, não, mas situações para deslanchar novas pesquisas. Isso é o ambiente de aprendizagem que o professor tem que organizar. Agora, a segunda coisa é que o professor tem que orientar os alunos a planejar. Não é ficar, agora já sei. Eu tinha essas perguntas, achei no Google, está pronto. Não, isso não é projeto. O projeto tem que ter um produto, e o produto são as páginas que ele vai publicar. E se ele publica só recorta e cola, não vale nada, porque nos livros ainda nem menciona que está colando de um autor. Né? Então, ele tem que produzir o texto dele. E o texto dele é a página dele. E a página não é texto, é hipertexto. Não é só hipertexto, é hipermídia. Então, ele tem que aprender a produzir a página, a linkar imagens, a linkar subtextos, é hipermídia. Pode botar até vídeos e pode botar fotos, o que ele quiser. Então, é bem complexo. Aprende muito rapidamente? Não. Nós temos lá professoras que ainda não aprenderam. Mas o que eu estou feliz, e eu posso dizer hoje que eu estou feliz para vocês, é que desde o princípio a gente disse assim, olha, não tem mais aula. Ah, então como é que a gente vai dar os conteúdos? Vocês têm que achar jeito, não tem receita. Elas chegaram e disseram assim, olha, a gente chegou a uma conclusão. 50 minutos é muito pouquinho. Abre o computador, discute o que vai pesquisar e acabou 50 minutos. Tem que ter mais tempo. Ah, que bom, 50 minutos é pouco. Aí chegaram a outra conclusão, porque a gente faz reuniões que elas discutem. Eu chego na aula e saio professor de português, eu dou ciências. Eu não sei o que ela fez, então eu invento outro projeto. As crianças estavam tendo 8, 9 projetos. Cada professora dando um assunto. Mas elas davam o assunto, não era a criança que escolhia. Aí ela disse assim, tá complicado isso, eles não aguentam. Aí as outras diziam assim, pois é, mas eu na aula, cada grupo fazendo uma coisa, tinha que ter mais de um professor. Porque eu sozinho não dou conta. E tudo foi vindo deles. Até que a gente conversando com a diretora, o diretor, as vice-diretoras, com a coordenadora pedagógica, vamos acabar com esses horários? Aí elas ficam meio com medo. Acontece que muitas professoras estão faltando. As faltas é muita, porque elas têm 10 faltas por ano. Mas como o diretor não controla, não registra, elas faltam mais. E a vice-diretora disse, olha, 15 para as 8 começa as aulas. Às 8 horas, isso estou falando na quinta, sexta, sétima, oitava, né? Às 8 horas elas telefonam, hoje estou doente, não vou poder ir. E eu não tenho quem substitua. É uma loucura isso aqui. Então uma professora está tomando conta de 2 salas, correndo de uma sala para outra. Então vamos ver isso aqui. Aí ela chegou, fez uma reunião, disse, no mês de julho, 22 dias de aula, houve 44 faltas na escola. É por causa do projeto que vocês estão faltando? Ficaram ofendidas. Não, claro que não é por causa do projeto. Vocês estão se sentindo desconfortáveis. Não é por problemas pessoais, de família e de saúde, com esse frio, não sei o que mais, que eles adoecem, o marido adoecem, vão para ser operado do coração, todo mundo na idade, né? Um monte de problemas. Bom, e daí? E se a gente fizesse o seguinte? Aí a vice-diretora falou, não, vamos nós. Ela, por exemplo, e ela também se passou a noite em claro, pensando em replanejar os horários. E ela apresentou assim, vocês têm 20 horas de contrato, né? Nessas 20 horas tem que dar 15 horas de aula e as outras de planejamento e estudo.
Então vocês vêm todos os dias, toda manhã. Todo mundo vem todos os dias, toda manhã. Porque nós não forçamos um com o outro. Ah, mas eu dou aula numa escola de manhã, outra de tarde, porque o meu salário é muito pouco, então elas dão aula de manhã, tarde e noite. Não tem tempo de se reunir, não tem tempo de estudar. E vocês disseram que não se encontram, não tem tempo. Então fica nós reunimos as turmas e ficam 2 professoras em cada sala, sempre. E as outras professoras caminhando. As que não estão na sala, caminhando de uma sala para outra. Para quê? Porque aí fica uma articuladora que vê os projetos daquela turma. E a articuladora diz assim, puxa, mas isso aqui é matemática, né? Mas eu não sei matemática. Então chama a professora de matemática e diz assim, colega, olha, me orienta aquele grupo que eu vou lá na sala onde ela está e orienta o grupo na disciplina dela. Elas são de disciplina, elas são especialistas, elas não sabem ensinar o conteúdo uma da outra, mas elas veem o conteúdo delas no mesmo projeto. Isso que é difícil, eu estava dizendo. Para ser interdisciplinar, ela tem que ver o conteúdo. A professora de matemática, ela disse, olha, eu estou em pânico, eu não consigo dormir de noite, o que eu vou fazer com esse computador? Eu sei ensinar matemática, eu sou ótima professora de matemática, eu sempre consegui bons resultados, e agora esse computador que não serve para nada. Professor, e o que os alunos, esse grupo aí que está pesquisando? Sabe o que vocês estão pesquisar? Pirâmides, civilizações antigas. Escolheram. Não é conteúdo de quinta série nem de sexta série, mas eles escolheram. Então eles foram, era a sexta série, pirâmides. Eu disse, e pirâmides? Não tem nada de matemática? Aí ela, eu estou ensinando para eles área e volume. Área e volume da pirâmide é de ensino médio, segundo grau. Mas ela foi trabalhar com eles. E eles compreenderam. Por quê? Porque era um assunto que tinha significado, que eles estavam trabalhando, que estavam conhecendo, e deram um show. Aí no outro dia, uma criança chegou e disse assim, eu encontrei isso aqui, professora, 800, um M com doisinhos. O que é isso? Da quarta série. Um M com doisinhos, um 2 em cima. Ela disse, o que será isso? Mas o que será? Quem é que sabe? O menino da sexta série levantou a mão do outro grupo e disse assim, isso é metro quadrado. Mas o que é ser metro quadrado? Aí uma meninazinha da 7ª série falou, é um quadrado, a gente tem que ter um quadrado para achar metro quadrado. E o outro disse, mas também pode ter metro cúbico. Entende? E eles começam a ajudar uns aos outros, porque eles são de séries diferentes, com conhecimento diferente. Então a professora, ela não precisa chegar a explicar medida de superfície de volume, ela tem que orientar para que eles busquem, troquem. Mas isso é difícil, porque ela disse assim, se não está no meu programa dessa série, dessa época do ano, como é que eu vou fazer a prova? Como é que eu vou avaliar? Então nós usamos mapas conceituais. A criança desenha o seu mapa e o professor vai vendo. Começou, o projeto desenha o mapa. E aí ele vê os conteúdos do projeto, que eu estava falando. Quando ela trabalha um pouco, ela faz outro mapa. E aí a gente vê quantos conceitos ela foi linkando com argumentos explicativos. Não é para descrever isso e isso. Por exemplo, o mapa diz assim, a árvore tem raiz, tronco, folha e frutos. Ou a planta tem. Não é tem. É quem que tem que ver a raiz com o caule, o tronco com as folhas com os frutos. E o mapa conceitual é tudo explicativo, argumentos. Então é raciocínio lógico que se envolve. Bom, isso aí, as professoras agora, ontem foi um dia assim, vibrante. E o pessoal do LEC fica ajudando, né? LEC é o primeiro dia de experiência em que elas estão todas juntas e não estão dando aula em cada turma e estão caminhando pelas turmas, atendendo os grupos. E eu disse assim, porque elas levaram uma semana para arranjar os seus horários nas outras escolas, para poder ficar toda manhã. Mas as que não podem ainda, ficam uma parte do turno e depois outro dia completam. E aí eu disse assim, puxa, vamos torcer. Vai dar uma confusão hoje. Quando foi de noite, eu disse, gente, olha, eu vou viajar agora para Florianópolis, me traz notícia. E esse ano foi maravilhoso. Foi tranquilo. Elas disseram, nós tínhamos feito uma reunião na véspera, na quarta-feira, com o Antônio Batro, porque o Antônio Batro é meu amigo de anos, trabalhando com o Paper, com o Piaget, e ele foi lá visitar, e na reunião delas ele deu uma palavra de conforto, assim. Ele disse para elas, olha, essa escola é a primeira escola no mundo que está conseguindo fazer isso. Professora, fala um pouquinho sobre o desenvolvimento de software daqueles alunos da mecatrônica lá da sexta série. Nós estamos fazendo robótica. Robótica. A gente faz tudo. Dá para fazer música, ele vai mostrar. Da sexta série. E tem uma linguagem de programação
que era, a gente tinha o logo, mas o logo não gosta na internet, tudo isso, tem muita limitação gráfica. Essa linguagem foi desenvolvida pelo Alan Kay, que é o primeiro que criou o laptop, e a Marta foi uma das nossas pesquisadoras, esteve lá no Squeak Fest, lá em Chicago agora, e o Alan Kay, todo o instituto dele disse: não conseguimos fazer isso em escolas americanas. Querem vir ao Brasil? Pode vir, vamos trabalhar com vocês pela internet. É a linguagem Squeak. É uma linguagem que é toda feita com módulos, e tu vai programando. Então tu programa movimento, programa graficamente, desenha. E eles estavam estudando, um grupo estava estudando o sistema planetário, e dizia assim: professora, não dá para desenhar, aqui no livro está tudo chato, o mundo está chato, achatado, tem que fazer girando. E aí começaram a descobrir, porque um dia muito calor, estava 40 graus. Professora, por que o sol é tão quente? A professora disse: quem sabe a gente estuda o sol? Olha, tem um pouco ela chamou: professora, descobrimos de que o sol é feito. A gente pensou que o sol era feito com aquilo que está dentro do vulcão, que as rochas quer dizer. Não, ele é feito de gases. Você sabia? Eu não sabia. Gases em combustão, e a maior parte, 90% é hélio, o gás se chama hélio. E hidrogênio. Depois tem mais um pouquinho de outros gases. Meu Deus, que é de 4ª série. Foi maravilhoso. E aí elas disseram assim: nós vamos mostrar para os colegas que nós descobrimos. Aí tu é o Sol, tu é a Terra, tu é Marte. E a outra veio e disse assim: não, olha aqui, a Terra é mais longe. Marte é antes. Depois, a Terra é para lá, tu não pode ficar pertinho, tá lá. E aí começaram a girar. E como é que faz? Aí todos giravam. O Sol girava, a Terra girava, as suas órbitas. E aí pegaram no livro, e no livro de 4ª série tinha esse celular. Só que tinha um desenhozinho assim, ralado, que não mostrava a órbita, coisa nenhuma. E aí o menino disse assim: eu vou fazer isso no Squeak para vocês. Sentou junto com elas, botou a linguagem, colou a imagem dos planetas, das imagens que tem na internet, botou na rodinha ali e fazia tudo girar, se mexendo e girando o sistema solar. O site também é muito interessante, né? Qual é? Esse que você está falando do Squeak. O Squeak é fantástico para fazer objetos de aprendizagem, simulações. E eles estão... E a meninazinha bem menorzinha, ela fez 3 flores. Ela fez... É um site. Vai pro Google. Procura no Google. É S-Q-U-E-A-K. Onde está? Tá? E qualquer criança aprende a programar. Maravilhoso. E agora tem o Scratch também. E eles fazem robôs. Programam movimentos de robôs. Agora, o que eu preciso para vocês, eu vou pedir para vocês agora, para vocês, eu preciso que essas 3 oficinas que foram dadas aqui sejam dadas lá. Secretário. O secretário está aqui. Isso é bárbaro. Porque a linguagem das imagens, eles assistem o cinema, assistem a televisão, não tem nada. Que aquilo é programado, que aquilo exprime intencionalidade. E que aquilo funciona porque são princípios da física e da percepção humana. Então, fazer os bonequinhos girar o que vocês fizeram está maravilhoso. Então, as dobraduras, a animação. Isso, animação. Um software mais simples que tiver. Olha, eu vi já um trabalho da escola aberta da Unesco, que eles me pediram para dar uma assessoria em Pernambuco. E na Unesco, na Escola Aberta de Sábados e Domingos, eles chamavam, por exemplo, a Associação de Taekwondo, para fazer curso de Taekwondo. A Associação dessas dobraduras de origami. E iam fazer origami. E a Associação não fez mais, iam fazer dança. Ali, ó, ela que dá. A Celina que deu a. Celina. Nossa, E então, eu disse assim: mas gente, você tem laboratório de informática. O que faz laboratório de informática? Da Office. Da Office. O que tem que ver Office com origami? Entende? Então, eu disse assim para eles: vocês no origami têm uma riqueza de geometria, de espaço e de composições operatórias para gerar os números racionais, de
coordenação motora, de beleza, de ética visual. É maravilhoso o origami. Vamos fazer e depois simular na tela. Bota a foto do que fez. Depois faz um programinha para fazer origami na tela e distribui e discute nas listas, nos fóruns, blogs, com os outros colegas. Os colegas do Uruguai já estão trabalhando, já dá. Os da São Paulo, da Roseli também já estão começando. E discutem com os colegas. E entra o mundo inteiro. Quando bota na internet, vem em inglês, e a professora de inglês assim, o que a senhora está achando? Chamou a repórter, o que a senhora está achando desse negócio de projetos? Ela disse, olha, eu tinha que andar atrás dos alunos para ensinar inglês e eles fugiam, não queriam saber. Agora, eles andam atrás de mim. Como é que se fala isso em inglês? Por quê? Porque eles entram na rede, é inglês, né, que se fala. E eles, agora as pessoas entram lá, vem muita gente estrangeira, né, dos Estados Unidos, e aí as pessoas chegaram lá, e nós levamos sempre a professora de inglês e mais umas pessoas que falam inglês para traduzir. E as pessoas perguntam para eles, e a gente diz, olha, está te perguntando isso. Tu não responde. Eu quero responder isso. Me diz como é que se fala em inglês isso. Eles não querem que a gente responda por eles. E traduza para a pessoa. Eles querem que a gente diga em inglês e eles não repetem em inglês. Então eles chegaram e botaram lá na... Vocês não têm e-mail? E aí as pessoas botaram o seu e-mail. Nós vamos te mandar mensagem. E estão mandando. Mas vamos atrás da professora de inglês para ajudar aí. Vamos atrás dos bolsos. Ah, mas aquilo é rápido. Isso que não sabe escrever nem português direito. Mas aprende tudo. Aprende a escrever melhor em inglês, aprende melhor em português. É junto, não tem que fazer uma coisa separada. Eles estão escrevendo em espanhol também, né? Ah, espanhol? Quando eu visitei a escola, eles estão entrando em contato com a escola lá no Uruguai, onde a experiência está acontecendo. E eles começaram a conversar com os alunos lá do Uruguai e já começam a escrever espanhol também. E uma coisa que eu vi também, professora, é que a escola lá em Montevidéu, ela é uma escola, a escola do Uruguai é uma escola meio rural. E os alunos lá gravaram um vídeo de um parto de um bezerro. Lá no YouTube. Está no YouTube. Usando o equipamento. Usando esse laptop aí, eles fizeram um filme no YouTube do bezerro. Porque eu disse para eles, tem que mandar as imagens de zona rural. É 100 km de Montevidéu. É 100 balcos. Eu só vou recomendações da filha dela, porque senão ela não termina de falar. Então, assim, gente, só eu vou finalizar, né, e devolvo a palavra para a professora Leia. Nós vamos, a oficina, nós vamos iniciar às 14 horas, né, para dar tempo de almoçar e tudo, com o Ivan e o José Lacerda. E a professora Leia, a gente pode ficar o dia todo ouvindo, né? E ela poderia, tem coisa para contar que vai o dia inteiro também. Mas a nossa programação era essa, a gente não tem como estender, né? Aqui no auditório também. De qualquer maneira, assim, publicamente, a gente já convida ela, né, para um próximo evento que a gente tiver. Nós já temos programado o evento esse ano, então vai ser muito bom. Né? Nós queremos que ela fale para toda a rede. Chica Educação. Não só para o pessoal iniciado, não. Nós queremos o pessoal também todo para que essa motivação seja estendida. Nós vamos fazer, talvez, aquele dia da avaliação. Eu só quero dizer que eu não acredito em palestra, porque a gente escuta, cada um escuta o que compreendeu, não compreende bem, passa diferente, natural. E esquece. Então eu adoro a oficina, porque na oficina você faz, constrói e depois discute sobre a oficina. Agora, qual é a diferença do espaço virtual? Esse espaço aqui é fechado, a gente tem que caminhar até lá ao restaurante para comer, é tudo limitado, não tem tempo, o tempo é limitado. Para isso tem o espaço virtual, para isso a gente tem o laptop, a gente tem a rede, faz blogs, discute e faz lista de discussão. Tudo o resto a gente pode fazer à distância. Só não pode fazer à distância a dobradura, as experiências, vocês vão levar lá. Gente, muito obrigada. Outra coisa, espero que quando a Aquina me diz, professora, a senhora está, a sua opinião com bastante computadores, nós vamos ter que formar 14 mil professores. Quem vai dar conta? Pode fazer que nós damos conta. Como é que eu pude garantir que dava conta? Por causa de vocês. A gente tem NTE em todo o país. E tem professores que não estão no NTE, mas estão estudando nas universidades, estão pesquisando. Então, se a gente convida uma pessoa de cada NTE,
faz uma reunião de todos e faz a distância, dá os laptops para eles. Agora, que não pode formar sem professor sem ter o laptop na mão. Conversar sobre o laptop não, tem que ter na mão, como vocês tiveram hoje. Mais até, sim, pode falar. Outra pergunta. Eu conto com vocês. Agora eu vou dizer lá no Ministério. A Ariane é testemunha. Pode mandar para Florianópolis e nós vamos formar professores juntos, nós e vocês. Vocês sabem fazer projeto, vocês têm ideias maravilhosas, vocês sabem transformar o currículo. Então nós vamos. Agora está aí para ajudar a capacitar. Está aí para ajudar a capacitar, tá? Posso dizer, conto com vocês. As professoras lá dizem assim: a senhora fica aí dizendo que a gente vai ajudar a formar. Eu digo, vocês vão formar o resto do Brasil. A gente nem sabe fazer o nosso, porque elas são exigentes, elas acham que tem que saber tudo. Mas para ensinar, para ajudar a aprender, não precisa saber. Vai junto, vai mostrando as suas experiências, e vai discutindo. E outra coisa, vai ter gente nesse Brasil com ideias maravilhosas, com trabalhos que estão fazendo, que não precisa ser projeto igual ao nosso. Então a gente tem que aprender com eles. Tá? Bom, gente, conto com vocês.